Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você. É com muito prazer que estamos aqui de volta, depois de alguns dias, sem postar nenhum vídeo. E como os últimos vídeos que postei, estávamos estudando o livro de Daniel, vamos dar continuidade. O último que estudamos foi o capítulo 3, em que narramos o sonho do rei Nabucodonosor, em que ele via uma grande e assombrosa estátua com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com barro e ferro. Já falamos sobre isso, já explicamos o significado de cada um. E agora nós estamos também diante de uma situação um tanto enigmática. O Nabucodonosor ele teve essas visões e ele continua sendo, de certa forma, advertido, orientado sobre o seu futuro, para que ele pudesse realmente reconhecer a grandeza de Deus, já que Deus o tinha constituído sobre rei das nações. Muito embora ele, a princípio, não tivesse conhecimento disso, mas através de Daniel foi dito que Deus o colocou como alguém para punir as demais nações, principalmente o seu povo Israel, por conta do pecado desses. Nabucodonosor não era nem um santo, é evidente. Primeiro que ele era idólatra, ele não servia a Deus, mas Deus usa quem ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quiser. Deus não tinha nenhuma satisfação em usar um idólatra, mas alguém tinha que ser instrumento de punição para o mundo, para aqueles que precisavam. Tanto é que o próprio Nabucodonosor também é punido depois. Então, não se engane de que Deus usa esse, aquele, porque Deus não faz as coisas direito, usar alguém errado para punir alguém errado. Deus é Deus, ele faz o que ele achar bem fazer, que lhe agrada, o que for realmente justo fazer. Então, ao mesmo tempo que ele usou Nabucodonosor para punir as nações, inclusive Israel, também usou o Médio Persa para punir Nabucodonosor. Então, fique atento e vamos então fazer aqui uma narrativa desses dois últimos capítulos estudados, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4 fala do edito do rei Nabucodonosor, mediante todas as experiências que ele viveu. Ele então emitiu um edito, no qual reconhecia o Senhor como único e absoluto, digno de ser adorado e incontestável. A gente vai ver isso lá no finalzinho do capítulo 4. E no capítulo 5 a gente vai falar sobre a experiência de Belsassar, que foi quem sucedeu Nabucodonosor no trono, no caso seu filho. Então vamos ler aqui apenas alguns versículos, não dá para ler tudo, porque senão o vídeo fica muito extenso. Vamos lá. Então diz aqui, no versículo 1 do capítulo 4, Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas, que mora em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino é um reino subeterno, e o seu domínio de geração em geração. Perceba que, já nessas palavras iniciais do rei, que ele deixa claro quem é Deus, a grandeza de Deus. Ora, mas Nabucodonosor não era um idólatra, não era um pagão? Sim, mas diante de tudo que ele presenciou, ele entendeu que Deus realmente deveria ser reconhecido, e tudo que ele passou. E o que ele passou antes de emitir esse decreto, ele vai descrever exatamente no decorrer desse capítulo, tá certo? Antes ele já tinha visto grandes coisas feitas por Deus. O sonho, o sonho que ele teve, que não lembrava da estátua,
e Daniel consegue interpretar, tanto revelar o sonho quanto a sua interpretação, coisa que nenhum dos seus sábios conseguiu fazer. E ele também contemplou o grande livramento dos três amigos, né, os três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha de fogo ardente, na qual ele, o próprio rei, viu que havia um quarto homem ali junto com os três jovens. E ele diz que esses homens tinham a aparência de um filho de Deus. Então ele já tinha visto muitas coisas, mas continuou soberbo, continuou arrogante, e por isso Deus imprimiu um castigo duro sobre Nabucodonosor. Se dermos continuidade aqui no texto, vamos ver claramente que ele descreve a triste situação em que ele viveu por conta de ele desconsiderar tudo que Deus já tinha mostrado para ele, e ele então ele se soberbece. Então o que acontece com Nabucodonosor? Deus o derruba do seu trono, porque ele tem uma espécie de, digamos, de loucura, sei lá o que, uma coisa aconteceu com ele, que ele perdeu a noção das coisas, perdeu o sentido das coisas. E de repente ele se encontrou no meio do mato, junto com os animais, comendo grama com os animais, como a Bíblia bem descreve. O pelo do seu corpo cresce, né, parecido até como penas de águia, assim o texto descreve. Suas unhas também cresceram, e ele foi molhado pelo orvalho, né, da noite. Mas antes disso ele tem um sonho, tem uma visão que fala de uma grande árvore que tinha uma grande amplitude, né, de tamanho, que chegava a tocar nas nuvens, né, o topo da árvore. E essa árvore, ela produzia tantos frutos que alimentava todos os animais e todas as pessoas da terra. Então, Daniel, prontamente, quando chamado, né, porque antes sempre eram chamados os astrólogos, os caldeus, os sábios, Daniel era sempre a última opção. Até porque Daniel era um escravo, né? Daniel era um hebreu, não fazia parte dos caldeus. A prioridade era sempre do povo dele. Mas Daniel, quando chamado, Daniel descreve com muita propriedade que o sonho do rei se referia a ele próprio e à situação. Algo que eu ia esquecendo. Há uma ordem para que se cortassem a árvore e preservasse a sua raiz. Então a árvore é cortada e a raiz é preservada. Então Daniel diz para ele o seguinte, que a raiz preservada era ele. Que apesar de tudo, ele cair do poder, né, o corte da árvore, ele perder a sua majestade, ele continuaria vivo e teria de volta o poder e o seu reinado. E de fato isso aconteceu. Mas antes disso acontecer, ele passou por essa situação. Ele perdeu o sentido, ele perdeu a noção, né, de consciência humana, e passou a viver com os animais e comendo capim com os animais no campo. Certo? Então foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Então somente porque ele foi arrogante. Só para que se tenha uma ideia, olha o que ele diz aqui no versículo 28 ao 31. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Olha a prepotência, a arrogância do homem. Então o versículo 31 diz, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer, ou te farão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens,
e o dar a quem quer. Até que você entenda, rei, quem de fato é o poderoso e quem te dá condições para ser quem tu é, para construir o que tu construíste e para que tu estás aqui e nessa posição, até que tu reconheça quem é esse de fato que merece toda a honra e glória, tu vai passar por isso, tu vai virar um animal, tu vai ficar com os animais, tu vai comer a erva do campo e vai ser molhado pelo orvalho do céu. E criou pelo, como pelo de animal, como pena de águia, assim descreve, e as suas unhas cresceram, né, como as unhas de uma águia. Então foi isso que aconteceu, até que passasse esse tempo determinado que a Bíblia descreve aqui, e segundo ele vai dizer lá no finalzinho, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, no versículo 36, no mesmo tempo tornou a mim o entendimento, para que a dignidade do meu reino, para a dignidade do meu reino, e tornou-me a vi a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e foi restabelecido o meu reino e a minha glória foi aumentada. Isso, a partir do momento, os versículos anteriores diz que ele olha para o céu e ele se lembra de quem de fato é Deus. Mediante tudo que lhe foi dito, ele olha para o céu, ele pensa em Deus e reconhece quem é Deus. Então tudo isso aconteceu, mas quando ele reconhece a grandeza do Senhor, que Deus é absoluto, então ele é reconstituído no seu poder, na sua majestade. Então, após isso, ele então encerra o seu decreto dizendo aqui, versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras, são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Foi o caso dele. Ele se ensoberbeceu, e por isso ele foi humilhado. Deus o humilhou. Ele passou por essa situação. Imagina, o rei, a grande cabeça de ouro da estátua lá do capítulo 3, lembra? O homem que dominava sobre todo mundo dependia dele. Era a representação da árvore que ele viu no sonho. Uma árvore grande, muito frondosa, com muitos frutos. Os pássaros se alimentavam dela. Todos os animais do campo e os homens se alimentavam dela e era sustentado por esta grande árvore. Esta grande árvore, disse Daniel, és tu, rei. O Senhor te engrandeceu, te colocou como cabeça, de certa forma, de todas as nações. Mas isso vai acabar, porque tu não reconheces quem é de fato Deus. Mas será tudo reconstituído. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor reconhece, né, como a gente acabou de ler aqui no final. E ao final de tudo, ele encerra esse assunto com esta declaração da grandeza de Deus, dizendo que ele louva e exalta ao Deus único, porque só Deus é digno de ser adorado. E partindo para o capítulo 5, engraçado que aqui, a história de Nabucodonosor, pelo menos até aqui, nesses capítulos aqui, chega até aqui, ninguém fala o que aconteceu com ele. Certamente ele morreu, é evidente, né? Porque o filho assumiu o reinado no seu lugar. Mas a Bíblia não relata o que aconteceu com Nabucodonosor depois dele emitir esse decreto, né, reconhecendo a grandeza de Deus. E agora nós vamos entrar aqui no capítulo 5, que fala do rei Belsazar. Então o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores. Bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu rei,
tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, do templo do Senhor, né? Quando Nabucodonosor levou os hebreus para o cativeiro babilônico, então eles saquearam tudo que tinha na casa do Senhor, no templo, roubaram, levaram todos os tesouros, ouro, prato, tudo, levaram tudo. E essas taças, né, estava tudo guardado lá. Então, o Belsazzar, o rei na ocasião, diante da festa com os amigos, para se exibir, mandou que trouxesse esses utensílios para usar, até como zombaria, né? Para enaltecer os seus deuses e zombar do próprio Deus. Então, ele faz isso, ele pega esses cálices e começa a usar, bebendo, né, em homenagem aos seus deuses, com os utensílios da casa do Senhor. Não é isso? Então, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, e que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha, pegaram os utensílios da casa do Senhor, tudo consagrados a Deus, e foram se exibir, beber, homenageando, louvando os seus deuses. Deuses de fantasia, né? Porque os deuses que os homens inventam são apenas fantasia, não existe. Só existe um Deus, o único criador e sustentador de todo o universo. Mas há centenas de milhares de pessoas que adoram deuses imaginários. Eles criam, eles fazem, constroem imagens, escultura e adoram como se fosse o Senhor, como se fosse um Deus sobre a vida deles. Infelizmente isso nunca deixou de acontecer nos dias de hoje. E há muitos no meio do cristianismo que se dizem cristãos que ainda vivem se curvando diante de imagens, diante de deusinhos feitos por homem, representando até outras divindades que não são Deus. Isso também é idolatria. Temos que ter certeza disso, tá certo? Então esses homens aqui junto com Belsazzar, o rei, eles começaram de certa forma zombando, né, de Deus, louvando os deuses dele e fazendo o uso dos utensílios que foi tirado da casa do Senhor. E olha o que acontece. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede, isto é, na pintura, né, do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E aí o rei ficou apavorado, mudou então o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Entrou em pânico. Imagina a situação, você está se divertindo, contando lá suas glórias com os amigos, suas mulheres, e de repente aparece uma mão escrevendo na parede na frente dele. E o que mais perturbou o rei e todos que estavam ali, ninguém conseguia ler o que estava escrito. E aí foi a mesma coisa que Nabucodonosor sempre fez. Chamava os astrólogos, os encantadores, os sábios, os caldeus, todo aquele que era considerado inteligente e sábio no Império Babilônico foram chamados por Belsazzar para que lessem a escrita e dessem a sua interpretação, mas ninguém consegue sequer ler. E o rei então entra em desespero, promete colocar a pessoa que conseguisse ler e interpretar como terceiro governador da Babilônia e que seria coroado de glória se conseguisse então fazer aquilo que o rei desejava tanto, mas ninguém conseguiu. Por fim, entra na presença do rei a sua esposa, que a Bíblia nem fala o nome, e diz para o rei e para os que estavam ali, para que eles não se perturbassem, não ficassem apavorados com aquilo, porque tinha uma solução, e a solução era Daniel. E ela faz questão de relatar
todo o passado de Daniel com o rei Nabucodonosor, o que Daniel fez para o rei, e que Belsassar deveria se lembrar disso. No entanto, Daniel ficou no esquecimento. Belsassar estava mais interessado em dar continuidade àquela crendice em homens limitados que não pode fazer nada sem que o Senhor permita. Assim como muitos hoje preferem ouvir conceito de homens, preferem ouvir conselho de pessoas falhas como você mesmo, do que ouvir o que Deus está lhe dizendo. Mas teve alguém que me falou, mas falou de acordo com a palavra. Mas será que está certo? Será que a interpretação do texto foi certa? Então, precisa ficar atento a isso. Procure ouvir pessoas que você realmente sabe, tem certeza que ela tem o Espírito Santo. E foi o caso de Daniel. Aqui foi dito, olha, há um homem aí entre os hebreus que ele tem o Espírito dos deuses santo. Ele será capaz de ler essa escrita aí e dar a interpretação que o rei deseja, porque ele fez isso em outros momentos com o rei Nabucodonosor, teu pai. Essa mulher foi muito sábia, foi muito inteligente. Ela prestou atenção em cada detalhe do que aconteceu com Daniel desde que ele chegou na Babilônia. E durante o período do reinado do seu sogro, ela acompanhou tudo o que aconteceu. E no momento em que precisou e que o seu esposo, o rei Belsassar, ignorou Daniel e o que ele tinha feito, ela trouxe a memória dele. E foi exatamente o que aconteceu. O rei Belsassar prontamente traz Daniel diante dele e Daniel então faz a leitura da escrita, né? Faz a leitura da escrita. E o que estava escrito naquela parede, né, diz, é o seguinte, lá no versículo 27. 25, melhor dizendo, né? Mene, Tekel, Ufrazim. Mene, Tekel, Ufrazim. O que isso quer dizer? Entendeu? Essa é a interpretação do versículo 26. Daquilo, a interpretação do que ele viu, né, daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. O reino de Belsassar chegou ao fim, não tem mais nada para você. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Decretou o que seria o destino do reino do Império Babilônico. Belsassar, acabou para você. Você foi arrogante, você não temeu ao Senhor diante de tudo que já foi visto e você afrontou Deus, você desrespeitou. Ele descreve isso aqui no texto, não vou ler porque é longo, mas pode ler o capítulo 5. Você não teve temor, portanto, olha, acabou para você. Acabou para você, você foi medido, foi achado em falta. Você já pensou nisso? Deus medir a sua trajetória de vida e perceber que você está em falta? Será que você é capaz de descansar entendendo que não está em falta com Deus em nada? Pois se tiver, enquanto há tempo, eu lhe aconselho, assim como eu também devo fazer, rever essas faltas enquanto temos tempo. Porque Deus não brinca. Deus não brinca. Então, para Belsassar, chegou o fim. Ele teve a oportunidade. Ele acompanhou toda a história do seu pai, do Império Babilônico, com o rei Nabucodonosor. Ele acompanhou tudo o que Deus fez através de Daniel. E, no entanto, ele debochou, ele abusou, ele não respeitou, ele ignorou. E continuou na idolatria, preferiu adorar os deuses, mesmo depois do decreto do Pai, que reconhecia que só o Senhor era Deus e deveria ser adorado. Ele não levou em conta e resolveu continuar na idolatria e ainda por cima desrespeitando as coisas consagradas ao Senhor. Então, a visão que ele teve da mão escrevendo na parede foi tão somente a sua sentença que estava sendo escrita pelo próprio Senhor.
contado, né? O teu reino chega ao fim, acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E o teu reino será dividido entre os medos e os persas, que foram os sucessores, né, no Império Babilônico, que na verdade se apossaram, né, se apoderaram, né, do Império Babilônico. Acabou o Império Babilônico. Aí passou o seu Império Medo-Persa, que é exatamente, voltando aqui ao capítulo 3, exatamente a descrição na estátua que o rei Nabucodonosor tinha visto em seu sonho, que foi interpretada por Daniel. Essa parte aqui do Império Medo-Persa é exatamente o peito de prata da estátua e os braços de prata. Era um império inferior, mas também muito poderoso, muito forte. E a consequência, né, a sequência, né, da interpretação da estátua, que era, no caso, em 5 partes, né? Cabeça, peito, ventre, pernas e pés. Nós já falamos sobre isso, né? Não convém mais estar falando. E à medida em que formos estudando mais à frente, a gente vai vendo se realmente for necessário trazer à tona essas informações. Mas, por enquanto, é só até aqui. E o que a gente pode aprender, pode tirar aqui como lição, é que não adianta alguém, seja ele quem for, querer ignorar a grandeza de Deus, querer ignorar a soberania do Senhor, porque de uma forma ou de outra, esse será humilhado. A Bíblia já diz que Deus dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Então, se alguém se ensoberbece, se alguém se orgulha, se alguém se torna prepotente, arrogante, pode ter certeza que essa pessoa será humilhada. É o que acontece. Por isso, seja humilde. A lição para mim e para você é que sejamos humildes diante do Senhor. Seja o que for que venhamos alcançar na vida, que venhamos fazer, que venhamos construir. Reconheça que tudo só foi possível pela graça e a bênção de Deus. Do contrário, seremos totalmente humilhados, porque tudo que se constrói aqui só serve para quando estivermos aqui. Deus é eterno, e aqueles que pertencem a Ele devem guardar em si a certeza da eternidade, porque é o que vai contar. A nossa eternidade vai estar aonde? Nas mãos de Deus ou na perdição? Então vamos ser humildes enquanto estivermos aqui na terra, vamos engrandecer o Senhor, vamos reconhecer quem Ele é, um Deus soberano, inquestionável. Quem somos nós para dizer para Deus por que o Senhor fez isso? Por que fez dessa forma? Quem somos nós? Vamos ser humildes, vamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas e com certeza Ele nos honrará. Guarde essa palavra e que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Até a próxima.